Olá, esse é mais um episódio da Atma Talk, um podcast da Atma Genos, onde a gente conversa as conversas que não acontecem no dia a dia, que não acontecem no mundo corporativo de uma maneira tão comum. Eu sou Margarita Morales e estou aqui acompanhada de Marisa Gimenez, e nós vamos falar hoje sobre o feminino e o mundo corporativo. Uma conversa que a gente já tem há muito tempo, mas parece que sempre tem algo diferente que acontece. E para mim o feminino é olhando depois de tantos anos, podendo estar próximo desse feminino no mundo corporativo, entendendo quais são as questões que surgem a partir deste feminino, a partir deste lugar que também hoje a gente questiona se é um lugar só da mulher, né? Porque eu acho, a gente entende que é muito mais amplo esse feminino. Mas nesse momento a gente está focando nas mulheres, pelo mês que a gente está, né? Pelo mês de março, e o quanto isso impacta nas nossas vidas, em função de tudo que aconteceu antes da gente estar aqui. Isso. E aí queria te ouvir um pouco, Marga. Eu estava aqui lembrando, bom, eu faço aniversário, nós duas fazemos aniversário em no março. mês de março. Olha aí! Então, e tem esse tema de o mês das mulheres, e muitas vezes isso se confunde com uma ideia de que é o mês de celebrar a mulher, a beleza da mulher, a mulher, né? Quando, na verdade, estas datas são resultado de conquistas, de lutas muito significativas por mulheres que vieram antes de nós, né? Sim. Então, eu falo assim, que a gente está aqui hoje, podendo falar, podendo transmitir isto, estar colocando no mundo. Isso tem que ver também porque outras mulheres vieram antes e nos permitiram ter voz, né? Sim. E principalmente no mundo corporativo, que há tantos anos atrás, né? Eu, esse ano, faço 40 anos de trabalho e 40 anos no mundo corporativo. Dentro, né? Literalmente dentro da organização maior e depois prestadora de serviço deste mundo. Então, sou muito grata a ele e, ao mesmo tempo, acompanho a evolução, né? O quanto as mulheres era muito raro você assistir mulheres podendo se mostrar dentro do mundo corporativo sem o estigma de que esse mundo é um mundo masculino, né? No sentido de que tinha que se vestir como. Então eu lembro de uma época onde eu tinha que me vestir com terno, ainda que ele tivesse nuances femininas, mas era terno. Então, assim, tinha toda uma história que envolvia o mundo corporativo e que hoje, nesse sentido, em termos de roupa, ele está muito mais disruptivo. Então, as mulheres realmente conseguem assumir as cores, os tamanhos de roupas que elas querem, o quanto elas querem, através da roupa, mostrarem o que elas entendem que é importante para elas, e isso vem se modificando. Então, acho que isso já é uma conquista se a gente começa nesse lugar menor, no sentido de a roupa já era um sinal de uma cultura patriarcal, que é menor no sentido de que parecia ter menos impacto, mas era cobrada sobre. Então, o quanto hoje entrar no mundo corporativo e ver as mulheres se vestindo do jeito que elas querem, isso para mim é uma grande conquista e reforça isso que você falou, que elas estarem aqui antes da gente, para a gente poder viver uma transformação, que é sair desse lugar mais apertado, porque era isso, as roupas eram apertadas, enquadravam, né? Isso, nesse sentido. Ajustavam ao tamanho, isso, né? E não podia ter muitas formas, porque isso também era visto como algo menos profissional. Então, assim, quando uma mulher era confundida com um homem, aí estava super certo, em termos de vestimenta. Mas eu sou engenheira, né? Estou formada no mundo da engenharia e colombiana. E a gente, na minha época, quando eu terminei a faculdade, comecei a entrar no mundo corporativo, era
eu lembro muito de uma sensação corporal, de eu ter que, primeiro, parecer velha, segundo, parecer menos feminina, e parecer séria, porque eram como características que eram importantes de eu transmitir para eu poder ter autoridade e poder estar como engenheira em uma conversa com outras pessoas, principalmente se fossem homens. Então era um esforço emocional de conter. Sou uma mulher, independente se ser homem ou mulher, eu tenho emoções, sou humana. Sou mamífera humana, mas há um condicionamento de que eu preciso controlar mais as emoções, eu preciso controlar meu tipo de fala, preciso controlar meu movimento. Então é como se a gente fosse encaixado e enquadrado para poder ter uma legitimidade dentro do mundo corporativo. Sim. E eu lembro isso ser muito doloroso. Sim, e você me fez voltar assim... No tempo. No tempo, no túnel do tempo. E aí, voltando nesse tempo, lembrando que eu tive um feedback de um gestor meu, de que eu estava impecável com as entregas que eu fazia, só tinha uma questão, que eu sorria demais. E que isso não era tido como algo profissional. E eu, aos 19 anos, acreditei. Parei de sorrir. Parei de sorrir, um ano de dor de estômago, quase uma úlcera, porque era um lugar assim, eu não posso ser essa pessoa que eu sou, porque essa pessoa que eu sou é não profissional, porque eu lembro que era assim, isso não é ser profissional. E eu sempre fui muito sorridente e muito próxima, eu me conectava muito, e eu atendia as pessoas, eu ia no local de trabalho delas, eu me relacionava com elas, não era um mundo virtual. E foi muito estranho, porque até para andar, parecia que eu andava errado. As roupas, eu tinha que andar com roupas sociais largas, para não mostrar nada do meu corpo, porque isso insinuava. E durante anos, isso ficou para mim, de que as mulheres... que era muito perigoso ter roupas justas e que isso não era bom para ter uma carreira profissional de sucesso. Eu estou aqui no Brasil há 25 anos. Eu não sei como andará o mundo corporativo na Colômbia, mas eu lembro que ter sapato de dedo exposto não era permitido. Assim, era tipo... Você está exibindo demais. Sim. E normalmente nós andávamos de calça. Na minha época era de meia de seda. Também. Sem meia de seda. Bom, eu acho que tudo isso significa que caminhamos. Que caminhamos, né? E que houve uma transformação. Agora, eu acho que eu fico, depois de, pensando nesta conversa, eu fiquei pensando muito assim, eu fui o tipo de mulher que um dia eu disse que o patriarcado, que o machismo, que esta sociedade e no mundo não me tocou. Tipo assim, não, eu acho que eu não tenho nada assim que eu lembre. Eu não fui influenciada. Eu não fui influenciada. Eu lembro, eu dizia de pensar nisso. Eu pensava assim. Hoje eu penso em mim, quando eu dizia aquela frase, ai meu Deus. Mal sabia mal você. Sabia eu, né? Porque tem a ver com a minha cegueira, sim, a minha não sensibilidade à dor que o patriarcado trouxe. Sim. Com os anos, o que passa é que eu vou me tornando mais sensível a essa dor. E eu sinto que muitas mulheres nas organizações, no mundo corporativo, ainda estão insensibilizadas. Sim. Ou que estão começando a sentir essa dor e que às vezes ela fica... E eu acho que onde aparece mais isso, Marga, é a decisão de querer ser mãe e continuar no mundo corporativo. E o quanto ela é doída, e o quanto ela é desigual. Exatamente. Não porque eu quero a igualdade de ser tratada como um homem, porque eu não sou um homem. Eu não escolho. Eu não tenho isso como um lugar assim... Eu tenho um lugar que é estar nesse mundo e decidir a maternidade
e fazer a minha carreira florescer, é como se essas duas coisas não pudessem conversar, porque tinha um lugar que os tempos eram injustos. Por quê? Porque as divisões, não existia divisão. Mas e é como se essa decisão fosse só da mulher. Porque imagina assim, estamos falando de uma família hétero tradicional. Exatamente. Se a família decide que vão ter filhos, a carreira da mulher é que fica comprometida do homem, nem toca. Mas entrando naquilo que você estava falando, isso é tão transparente que eu nem percebo. Porque assim, eu decido ser mãe, e aí eu tenho que decidir junto com isso que eu vou me desdobrar, que eu vou ter muito mais horas de trabalho. Quer dizer, pacote que é solitário. Porque eu decidi ser mãe. Não decidi no sentido assim, está programado. E eu passei a ser mãe, eu continuo com toda essa responsa de que eu tenho que dividir meus tempos, eu tenho que abandonar o que eu trouxe até aqui, eu tenho que fazer uma mudança significativa. Por quê? Porque agora você não tem mais tempo. E no mundo corporativo ainda... E eu lembro muitas vezes, como consultora, de que eu tinha que voltar para casa e ainda eu tinha que amamentar meu filho, e que era super prazeroso. Então, era um momento de muito prazer com a criança. E, ao mesmo tempo, eu ainda tinha uma jornada de estudar, de me preparar, tarará, de acordar de madrugada para mãe. E tudo isso num lugar assim, não, mas sou eu. Exato. Não passava pela minha cabeça que isso não... E na minha também não. Assim, eu fico conversando com os meus filhos. Meu ex-marido, pai dos meus filhos, é nordestino. Aí eles falam assim, nossa, meu pai era muito machista. Eu falei, gente, se era machista, eu não vi. Eu não vi, não tive a sensibilidade, não me dei conta. E essa transparência. Não se trata de culpar estes aqui, se trata de nossa dificuldade para ver o peso disso. E pensando nisso, hoje, quando acordei, eu faço muito download quando acordo, né? Aí onde descem várias coisas. Eu estava pensando assim, esta mudança deste patriarcado, às vezes se confunde com que é um trabalho da mulher. A mulher que tem que se colocar na liderança, e mais a mulher, e que a mulher que tem que... Não. É também trabalho dos homens dar lugar a esta legitimidade de ambos. Se a mulher que tem vagina decide, que tem útero, decide gestar, como é que a gente se organiza para que isto seja possível? E que não coloque em risco ou ela de antemão, porque as mulheres abrimos mão das nossas carreiras na hora que decidimos ser mães. Estamos pensando em ser mães e já estamos dizendo assim, já estou abrindo mão da minha carreira. E isso é muito doloroso. E onde estão os homens que estão também se sensibilizando a isto? Porque é uma condição da natureza. Somos as mulheres que temos útero, que podemos estar parindo. As pessoas com útero que podemos estar decidindo parir, né? E aí, a Bell Hooks, que é uma escritora maravilhosa, incrível, de um trabalho super sensível e super ativista, traz toda a questão de que o feminismo é pro mundo. Isso. Então, assim, se a gente consegue ter um mundo, né? Se a gente consegue ter uma sociedade que enxerga este lugar do feminino, eu mudo completamente as regras, os pedidos. E não que é porque assim, é porque as mulheres são fracas. Não, nós somos muito fortes. Exatamente. Só que são condições diferentes para a gente poder atuar junto na sociedade e criar um ser humano de um lugar onde os espaços estão sendo divididos. Eu lembro na pandemia, e que é bem mais recente, ainda que nós estamos falando de 2020, né?
que eu já atendia mulheres, já falava sobre isso, e eu lembro que com todo o vucu-vucu da pandemia e aquela doideira que foi, deu uma vez cozinhando, eu pedi desculpa de que aquela comida não era a comida que eu gostaria de ter feito. Cara... Quando eu me dei conta da minha culpa. E quem me ajudou foi meu marido, então eu sou muito grata, porque ele olhou e falou assim, do que você está falando? Né? E isso, o quanto isso é invisível para a gente, o quanto isso está enraizado, o quanto isso, na repetição dos dias, eu acho que isso é a diferença. Quando a gente fala no mundo corporativo, é porque tem um repetir de um padrão que as líderes sentem, que as promoções acontecem, que o tempo de promoção ele é diferente, que o espaço de escuta é diferente, e que na repetição, dependendo do perfil que eu tenho, eu posso ir ficando de escanteio, literalmente, e não colocando o que eu penso, o que eu sinto, porque eu não tenho tanto tempo de casa, ou porque eu não tenho tanto tempo de dedicação naquele tema. É como se eu tivesse sempre num lugar, desculpa de eu existir, desculpa de não ser tanto. Desculpa de não ter feito a unha, de não ter me penteado os cabelos, não ter me maquiado, não ter botado o sapato, de não combinar. E eu passei a madrugada inteira num hospital com uma criança, ou cuidando de algum familiar. E aí, assim, quando eu ponho isso sobre uma ótica, sobre uma lente do feminismo, eu começo a dividir espaço. Então, eu acho muito interessante você trazer esse espaço da sociedade contribuindo comigo nessa escolha da maternidade, porque é uma escolha de educar alguém para este mundo todo, para uma mudança significativa. Que tudo isso que está acontecendo, você vê ainda a gente falando assim, não, é porque o mundo está acabando agora, por causa da forma como se enxerga os relacionamentos, e isto já acontecia, só que isso não era declarado, e que bom que isso é declarado, que estamos e mais que bom acordados, que estamos né? questionando esse espaço hétero de ser, que bom que estamos questionando esse espaço do matrimônio, da relação, de existir uma relação só de um único jeito. E eu não estou dizendo que tem melhor ou pior, mas tem um lugar assim. Qual é a experiência que eu quero viver? Nós, pela idade que temos, não foi nos dado opção de experiências. Você nasceu mulher e você é mulher, você nasceu homem e você é homem, e vocês se juntam para a reprodução. E é disso que se trata a vida. E quem não se enquadra se esconde e some porque não tem lugar. Exatamente. E o quanto isso vai impedindo, vai trazendo uma cegueira muito grande, inclusive para ver o negócio. É tão engraçado isso, porque quanto mais eu amplio a minha visão, mais possibilidades de trabalho, mais criativa eu sou a partir de uma ótica diferente de mundo. Então, hoje, o que seriam profissões como ser engenheira, como ser pedagoga, como ser psicóloga, que eram comuns, cada vez menos. A gente vai vendo, porque está ampliando o profissões universo. de força física, por exemplo. Hoje já há mulheres colocando-se em lugares de trabalhar em cima de uma construção, sem guarda-corpo. As coisas estão mudando, né? Eu também fico muito feliz de que há mudanças. Sim. E quando você estava falando, me vieram duas imagens. Uma que é o tema do patriarcado como um sistema de mundo que se instaurou e que tem características, né? Que tem características hierárquicas, tem características de quem tem a verdade, quem não tem a verdade, de quem tem força, quem não tem força,
de quem tem poder, de quem não tem poder, e tem sempre essas polaridades, né? Sim. E hoje ainda que estamos mudando, ainda temos muita presença do patriarcado nas organizações, e tem muito que ver com essa, por exemplo, essa ideia de sometimento. Em outro podcast a gente falou de saúde. Sim. Essa coisa de someter o corpo, ou someter as mulheres, de dominar a energia, dominar o cansaço, dominar as emoções, dominar... Sim. E tudo isso também tem a ver com dominar a mulher. Sim. Então é como pequenas reproduções de uma coisa que é ampla e que se torna muito concreta, e que é aí onde a gente precisa ir trabalhando. Não precisamos dominar, assim como não precisamos dominar a terra, porque também se domina a terra, se domina os recursos naturais, que não são recursos, são com quem estamos habitando aqui, simplesmente. Então, o patriarcado, eu acho importante que a gente coloque como pano de fundo desta conversa, porque é do patriarcado que estamos falando. Sim. Ainda que ele fique muito invisível. Sim. E eu acho que tem uma dor, que é a dor dos homens nisso tudo, que a gente precisa escutar também, que ela é real, e o quanto ela precisa ser conversada sobre. Isso. Porque nessa conversa me ajuda a entender de onde o outro está, mas também me ajuda a mostrar de onde eu venho. Com quantas dominações e com quantas gerações de mulheres não podendo expressar o que querem, o que precisam, e quando decidem entrar para o mundo masculino, precisam literalmente mostrar que são homens. Ah, sim. Nesse lugar que aí sim está fazendo certo. Num lugar onde tem áreas, ainda hoje, que mulheres não podem estar. Porque tem toda essa granularidade, né? Porque é isso, são pequenos grãos de patriarcado que eu não vejo, mas eles estão sendo somados ao longo daquele dia. E essa dominação, ela me impede de fazer um trabalho de parceria, de fazer um trabalho onde nós estamos juntos, independente de eu ser homem ou de eu ser mulher. Não é essa a questão. A questão é que eu sou um ser humano. E que estamos juntos. Isso. E que estamos juntos aqui realizando a vida, né? E criando que eu preciso filhos, mostrar essas pequenas coisas que, por não viverem isso, muitas vezes os homens não percebem. E aí começa a falar assim, não, é porque agora a gente tem que tomar cuidado com tudo. Eu já tive executivos que eu recebo que falam assim, olha, ainda que você seja mulher, e aí eu brinco assim, é por causa que eu sou mulher, não é ainda que. É que eu posso te dizer o que acontece quando eu escuto o que eu escuto de você. Porque tem um lugar de achar que é muito mimimi. Que agora eu tenho que tomar cuidado com tudo. Não, agora você tem que respeitar quais são os espaços e ajudar com que esses espaços se ampliem, porque são décadas de muito esforço, de um lugar muito dominador e de menos parceria. Sabe que eu estava pensando nesta conversa, fui lá no YouTube buscando mulheres líderes. Aí encontrei um videozinho de um homem selecionando as 5 mulheres líderes no mundo, que eram as mulheres, tipo, referência. E eu achei interessante 2 coisas. Uma é que destas 5 mulheres, 3 eram do mundo humanitário. Tipo, então era Malala, era a Madre Teresa de Calcutá e outra que eu não lembro. E as outras 2 era uma ex-presidente da Alemanha,
que não lembro agora do nome. Outra não lembro. Não haviam empresárias, não haviam CEOs, não haviam mulheres pesquisadoras, não haviam mulheres investidoras. Havia uma presidenta, que era uma chefe de Estado, caracterizada neste vídeo por ser uma mulher estoica e cuidadora do social. Então, não era também uma mulher que se posicionava. E aí, hoje de manhã, eu perguntei para minha filha, vem cá, me noma aí 5 mulheres líderes. E aí? Ela só mencionou 2. Aí a gente foi conversando, aí veio Bell Hooks, aí veio... Ai, gente. Uma mulher que está hoje, a Erika Hilton. E não lembro outra mulher política. Mas ela, que é a minha filha, consegue dar nome a mulheres que estão na política. Sim. Conseguem dar nomes a mulheres que estão no mundo social, mas desde um pensar feminino, desde um pensar do mundo. Mas quando a gente pergunta assim, isso já tem muitas pesquisas, muitas coisas sociais que perguntam, me fala de diretoras de cinema, me fala de autoras de não sei o quê. Não sabemos estes nomes. Não, e tem mulheres. E aí, com isto que eu vi, me surgem 2 coisas. Uma é, se a gente olha para a liderança feminina, quais são as características desta liderança feminina? É a liderança que é acolhedora e cuida? Ou que liderança é essa? Para poder falar dela. Quais são as características de uma liderança? É que eu não sei se existe um único padrão. Exato. Mas eu acho que se enquadra. O que você traz me provoca num lugar assim. O quanto nós estamos novamente num lugar de educação, trazendo exemplos, comentando histórias, contando histórias sobre mulheres brasileiras que são inspiradoras. O quanto essas conversas são provocadas. O quanto hoje você tem na mídia algumas mulheres se destacando, mas isso ainda é um lugar assim, deixa eu ver, deixa eu pensar. E aí eu consigo 2, 3 com muito esforço. Com esforço, exatamente. Então, o quanto isso também mostra a nossa responsabilidade em trazer essas mulheres para rodas de conversa, seja ela uma roda profissional, onde a gente está falando sobre o negócio, ou sobre o pessoal, para que a gente mude esse lugar. Porque é um lugar que está dado, ainda é muito forte, os nomes masculinos que nos rodeiam. Os nomes que aparecem como referências. Exato. Nós mesmos trazemos referências masculinas. Quantos livros a gente lê de mulheres? Foi o que eu falei para minha filha hoje. Quem são as autoras femininas? É isso, a gente precisa talvez se relembrar para sair dessa anestesia patriarcal. Total. E que nos impedem muitas vezes de avançarmos. E não ter referência. Porque precisamos de referências. Tem muitas mulheres que já estão aqui conosco, ou que estiveram. Já caminharam muito. E vamos continuar a caminhar, né? Sim. E aí, para mim, reforçando a questão do corporativo, como as lideranças hoje, quais são os espaços que existem? Acho que foram espaços que foram literalmente arrumados. Ainda, infelizmente, eu atendo algumas executivas que dizem assim, eu ainda preciso fazer 10 vezes mais do que faria um homem na mesma posição e na mesma idade que eu tenho. Ai, gente. Ainda eu preciso isso. E se eu for uma mulher preta, ainda mais. Se eu for uma mulher trans, ainda mais. Então, assim,
o quanto ainda tem de trabalho. Então, quais são? E aí, assim, qual é o nosso ativismo? Nesse lugar de trazer a importância das histórias já construídas, já existentes, mostrar já os modelos de parceria e de menos dominação, para poder ecoar num outro lugar, de um outro jeito. Tem uma consultora amiga nossa que um dia estava subindo no elevador com a filha e um amigo da filha. E eu não sei o que foi que comentaram, que eles iam em alguma atividade, os dois, e aí ela falou assim, ai, cuida bem da minha filha. E aí a menina na hora virou e falou assim, por que eu tenho que ser cuidada por alguém? E isso é incrível, de ver que a gente já tem crianças acordadas por uma simplicidade, não era um lugar assim agressivo, não, é para um lugar assim, do que estamos falando, hello, eu não preciso ser cuidada aos 10 anos por um outro menino. Da mesma idade. Da mesma idade que eu. Por que eu me coloco sou posta neste lugar e o menino em outro lugar. Estou num lugar de fragilidade. E se não é uma mãe acordada, ela reforçaria um padrão. Então, quais são os padrões que a gente vê nas nossas conversas no café, nas nossas conversas no happy hour, nas conversas que antecedem as grandes reuniões de grandes decisões? Como esse trabalho que a gente está falando aqui, ele possa ser colocado de forma viral. Isso. Nos nossos sistemas, nas nossas conversas. E esse é o estigma. Esse é o estigma. De uma liderança. E como eu trago assertividade, e mulheres são muito boas nisso, desde este lugar que às vezes é até neutro. E às vezes é com muita emocionalidade, mas eu sou assertiva. Eu me exercito no meu feminino. Eu me exercito no lugar de cuidado, de como eu começo uma conversa. E o quanto essa conversa de liderança me ajuda, e a forma como eu faço isso, e isso também está provado, que é onde eu tenho mais mulheres em liderança, o percentual nos resultados são maiores. E o quanto eu transformo isso desde esse lugar que é humano, independente do feminino. Isso. E eu sinto assim, se a gente, eu sei que o que eu vou dizer pode ser delicado, assim, no sentido de, no lugar de dizer que a liderança feminina diz respeito das mulheres, mas eu estou colocando que é delicado porque eu acho que isso tira força de todo o movimento que hoje acontece para empoderar as mulheres. Mas às vezes eu penso que o trabalho da liderança feminina precisa ser trabalhado fora de mulher e homem. É trazer a liderança feminina como um aspecto de qualquer liderança. Porque quando a gente fala liderança feminina, o que estamos falando? Sim, entendo. De que estamos falando? Estamos falando de uma capacidade de escuta. Homens e mulheres temos capacidade de desenvolver uma escuta. Estamos falando de uma liderança que tem uma característica, digamos, mais humana. Somos seres humanos. Homens e mulheres somos seres humanos. Então, se a gente pudesse transpassar um pouquinho esse tema, as mulheres e trazer esta possibilidade de que a liderança pode ser. Como é tênue isso. Como é tênue. E como trazer mulheres para o mundo corporativo, para a liderança, assumir cargos cada vez maiores, porque somos seres humanos e porque podemos desempenhar muito bem. E ao mesmo tempo os homens, como podem ir preparando o caminho, se tornando mais sensíveis ou encontrando mais sutileza. Essa palavra é uma palavra que a gente gosta, né? Trazer uma liderança mais sutil.
não porque é etérea, mas porque ela vê o detalhe, vê Sim. que numa mesa de reunião tem 7 homens e 2 mulheres para tomar decisões. E Sim. que se eu vejo isto que é tão sutil e concreto, como líder, o que eu posso fazer para que isto Sim. vai se E eu igualando? digo que é sutil porque durante muito tempo eu tive muita dificuldade com o mês de março ser o mês das mulheres. Das mulheres. E aí Sim. eu falava assim, gente, e o resto do ano? Né? A gente tem um mês só. Então eu tive que ir desconstruindo para entender que o mês de março é um marco. E nesse marco tem a ver com toda a história criada. Exato. E quando a gente separa, então é louco isso, porque a gente segue, na nossa conversa aqui, a gente segue separando. Segue separando. E ao mesmo tempo é que se eu não separo, eu não vejo. vejo. Exatamente. É louco isso. E se eu uno, eu tiro força, mas do outro lado eu gero humanidade. É tão tênue isso. Então, a Riane Esler, que a gente estuda já há algum tempo, traz muito esse lugar de um espaço de dominação para um espaço de parceria, e que tem menos a ver com o feminino e com o masculino, mas com o ser humano de forma integral. E aí, assim, como tem essa dualidade? Então, eu sinto um lugar assim, aonde eu vou, de que jeito eu vou, como eu coloco, porque ora eu preciso destacar para ver, e ora eu preciso generalizar para incluir. Isso. Então, assim, é muito tênue. Esse movimento que precisa ser feito, né? E ele não está numa esfera de precisão, sabe? Não é assim, ó. Ele é muito tênue. E não tem que ser ou uma coisa ou a outra, né? Então, às vezes, eu vou destacar o feminino ou o masculino. Mas ojalá, literalmente, a gente possa, em algum momento, ter menos essas distinções. Eu não sei ainda o que nós precisamos fazer, ou o que você que está assistindo o nosso podcast precisa fazer para começar. Porque este começar, ele é importante. Ele nos ajuda a sair da dualidade. Para conseguir trazer nuances, e eu acho que a gente traz tão bem isso, que é a questão das distinções. Quando eu consigo distinguir algo, eu consigo me apropriar. E posso intervir. Isso. Posso mudar, né? Isso. Total. E essa intervenção me dá mais força, me dá mais energia para fazer a transformação acontecer. Em cada pequena conversa. E não num lugar de que tudo agora vamos problematizar. Mas tem um negocinho acontecendo aqui na conversa que eu quero falar, que me incomodou, que, cara, isso é reforço do patriarcado. Então, como que a gente vai usando a delicadeza sem deixar que ela aconteça, sabe? Sem deixar que a conversa não aconteça, porque eu não quero, né? Porque também, agora, tudo que eu falo é o patriarcado. E como eu trago nuances, como eu trago diferenças, para nos ajudar a fazer uma transformação, porque se a gente não começar a encontrar essas mulheres e falar sobre isso, isso vai ficando cada vez mais transparente. E tirar da transparência é super importante. Eu sinto que assim, a nossa geração, nossa experiência como mulheres da nossa época, a gente está acordando. Ai, mas os nossos jovens, eu tenho tanta fé, assim, porque eu vejo que eles já estão tão antenados com tantas coisas. Eu aprendo muito. Sim. Muito. O tempo todo estou sendo sinalizada, estou sendo, presta atenção, é isto. E acho que também mantendo ligada com você, no que você estava falando, que como fazemos, eu acho que tem a ver com nós
adultos, destas faixas etárias, destes momentos que vivemos, né? A gente ser aprendiz, se abrir a aprender. Precisamos aprender a ter uma linguagem neutra, precisamos aprender a dar lugar às mulheres, a dar lugar aos homens, mostrando a nossa experiência, os nossos espaços, como aprender temos muito para aprender. Estamos em um momento que eu vejo assim que de uma profunda transformação, começando por nós, porque nós é que vamos poder mostrar caminhos, facilitar os caminhos que os jovens já estão vendo. Sim. Eu ia te falar uma coisa, que nesse trabalho que a gente faz no mundo corporativo, uma das coisas tão concretas e básicas que acontecem é que as mulheres se queixam, como líderes ou como profissionais, de constantemente serem cortadas, interrompidas nas suas ideias, como que é um gesto tão simples que várias vezes me veio aqui isso. Eu não sei, eu sinto que a gente precisa ilustrar, tanto a homens quanto a mulheres, para acordarmos para os pequenos gestos que revelam este patriarcado ainda tão presente. Sim. Você falou uma coisa, me veio este gesto. E o quanto hoje em dia, eu nem sei o que a pessoa está falando. Porque quando eu vejo uma mão assim, a sensação é assim, não, você não vai me calar. E às vezes tá numa fala super suave, mas o gesto dispara em mim, porque eu estou muito mais acordada para isso. Exato. E eu queria trazer que eu acho que a gente tem o privilégio de estar no nosso entorno com alguns homens que vêm se transformando. Isso. Porque não estavam também prontos para. E foram conversas duras. E conversas difíceis, a gente tem um podcast, lê o podcast, hein, gente? Hashtag fica a dica. De conversas difíceis. Com homens. Com homens. E o quanto isso nos ajuda, e tem nos ajudado ao escutá-los, mas também a eles nos escutarem de um lugar que é diferente. E o quanto isso tem provocado percepções, nuances, da gente mostrar assim, olha o que está acontecendo aqui agora. Olha essa situação. E assim, foram muitas conversas ao longo de muitos anos com esses homens que estão mais próximos da gente, para mostrar isso. Para mostrar o quanto tem uma história de muita dor e de muito calar, de muito ser silenciada. Quando hoje é todo um fervor de que você não pode interromper mulheres, é a sensação que eu tenho assim, eu sou um homem e não te interrompo, só que eu tô aqui dentro. Nossa, tem que fazer isso aqui. Não tô interrompendo mas por eu não fora, tô escutando. Exatamente. Então, assim, como é dizer assim, pera um pouquinho, perdi você. Me fala onde você estava agora. Mas pelo menos eu tô aqui digno, como homem, de dizer assim, algo dentro de mim não está parando de falar ainda. Porque é um exercício, é tão sutil. É tão sutil. E eu lembro de uma história que você conta da família do seu ex, que todos os homens sentaram e as mulheres serviam. Em pé, atrás dos homens, servindo. E aí eu olho isso, acho que hoje modifica um pouco isso, mas eu ainda vejo, por exemplo, na minha família, que quando a conversa vai indo, tarará, 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 chega uma hora, e principalmente as mulheres mais velhas, que levantam. Como assim? Agora chegou o momento que eu tiro os pratos, eu ponho a sobremesa. E eu tenho brigado muito com essas mulheres, que são bem mais velhas do que eu, para dizer assim, por que tem que ser você? Não, mas falei, mais nada, senta, experimenta como é estar sentada. E é tão desconfortável, porque são muitas histórias, há muitos anos. Então eu sou interrompida, mas eu digo no mundo corporativo, não, mas eu me posiciono, não tem problema. Mas é um exercício
constante todos os dias, de ir para cada reunião e saber, bom, são milhares de interrupções que eu vou viver, e o quanto isso interfere na minha energia, o quanto isso interfere no meu, na quantidade de interrupções que me levam a ficar num assunto muito mais tempo do que eu precisaria. E que pedem para a gente ser mais analítica. Mais analítica, ou mais interrompida no meio da construção. No meio das construções. Mas eu penso assim, novamente a conversa. Sim. Né? Que é o grande instrumento, a grande tecnologia, vou chamar sem ser tecnologia de mas tecnologia. Mas é a grande tecnologia que na Atma levamos às organizações e que vivemos como laboratório interno, dia a dia. É na conversa onde a gente pode começar a transformar estes relacionamentos. É a conversa, eu diria, uma ferramenta de uma liderança feminina. Tirando os limites e os contornos de homem e mulher. Mas de como podermos trazer conversas cada vez, conversando o conversável, conversando o inconversável, conversando o cotidiano, tirando da transparência o que não se vê, gerando desconforto, porque tudo isso é conversa. Sim, e percebendo o quanto nós também nos acostumamos a fazer as mesmas coisas. E eu acho que a questão da sororidade, falei errado, da sororidade, eu acho que ela é transformadora, porque também durante muito tempo eu vi mulheres atacando outras mulheres, menosprezando, desprezando, competindo, sentindo que competiam. Sim, e o quanto, quando a gente começa a trabalhar desde um lugar de sororidade, isso faz toda a diferença, porque eu me sinto ecoando com a outra. E num ambiente onde outros e outras e outros estão no espaço de confiança, de acolhimento, ali pode ter uma conversa e uma solução muito mais rápida. A tão desejada eficiência, ela aparece quando a gente diminui os ruídos dos relacionamentos. Porque são muitos ruídos. Hoje, quando eu olho para o mundo corporativo, e olho dentro da Atma também, às vezes a gente dedica muito tempo para as relações, e eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas o quanto isso, por não ter conversas mais corriqueiras, me levam a conversas exaustivas, onde eu não vou para lugar nenhum, porque é só um acusando o outro. E na hora que eu mudo isso, eu incluo todo mundo neste espaço. E todo mundo é um mundo muito grande. Mas o quanto isso faz diferença. Na hora que eu consigo começar a olhar para a sociedade desde este lugar inclusivo, para o mundo corporativo, desde este lugar de parceria. O quanto isso nos faz pegar atalhos para conversas profundas, para conversas relevantes. Então, para mim, é um lugar assim, podemos começar hoje, em pequenas coisas. Isso. E essas pequenas coisas me dão subsídio para avançar um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais. E começar é importante, muito importante. Se você sente e ressona em você o que você percebe de tudo isso que a gente conversou aqui hoje, dê um primeiro passo. A gente gosta muito de falar de um pequeno mínimo passo elegante em direção a que este feminismo esteja no dia a dia nesse lugar de inclusão, de parceria, porque isso vai acelerar o nosso processo de transformação. Acho que
A gente está se encaminhando para o final. Já sentimos aqui Começamos a onda. a aterrissar. E para mim é esse convite. Comece. E comece com um pequeno passo. Se tornar sensíveis. É o que a gente sempre fala, né? Nos tornarmos sensíveis a como esse patriarcado ou essa diferença de tratamento das mulheres na liderança ou no mundo corporativo, no trabalho profissional, ou a diferença dos homens, como a gente se torna mais sensível para ver isto mais concreto e ali agir, ali fazer mudanças, propor conversas, parar para refletir, porque a gente precisa se tornar cada vez mais sensível, porque este lugar do patriarcado e da liderança que não inclui o feminino, o masculino, que não inclui toda essa diversidade que somos, gera sofrimento. De alguma maneira estamos sofrendo, seja homem, seja mulher, seja o que for, quem for, há sofrimento. Como nos tornamos sensíveis a isto? Porque às vezes o sofrimento está no outro, mas isso também me impacta. Como eu me torno sensível à dor do outro também. Então, eu acho que são caminhos né? De pequenas mudanças que podem ir gerando grandes mudanças. E que a gente possa ser constante. Que a gente possa começar a encontrar líderes de relevância. E que tenha de todo o arco-íris. Isso. Porque eu acho que isso é incrível, quando a gente consegue olhar para essa gama de possibilidades que é o ser humano. Ficamos por aqui. Obrigada. Obrigada pela conversa. Obrigada a vocês. Muito bom estar aqui. Nos encontramos num próximo episódio.